Meu nome é Luiz Roberto e hoje o vídeo que eu vou apresentar fala sobre quarentena. Naturalmente vou falar sobre esse tema na ótica espírita. Quarentena é aquele período em que a pessoa fica isolada ou afastada de suas atividades, sendo a mais conhecida delas aquela exercida pelas mulheres, a do pós-parto. Então, a partir desta, nós vamos abordar outras diversas ocorrências físicas, traumáticas, que, como nos partos, possam alcançar o espírito encarnado. Abordaremos aspectos físicos e espirituais do tema proposto, lembrando que o tempo de repouso das criaturas ele varia de acordo com o quantum do fluido ou de fluido vital que as pessoas tenham e da sua capacidade de produção do mesmo, repondo-o através de diversos processos, que nós vamos ver aqui logo em seguida. Os partos normais ou por cesáreas, então, vamos começar, eles são agressivos. Agressivos porque eles rompem a organização física feminina, rompem os tecidos, rompendo também suas células perispirituais, uma vez que o corpo físico está ligado ao corpo perispiritual através do duplo etéreo, onde se encontram, então, os chakras. Né? Isso é do conhecimento dos espíritas e dos espiritualistas de uma maneira geral. Existe no parto um escoamento do fluido vital da parturiente pela tela etérica que se encontra rompida, né, que se encontra situada no próprio chakra, no centro do próprio chakra, necessitando a mãezinha então de um período puerpério, chamado popularmente de resguardo, que pode ocorrer então até a sexta ou oitava semana do pós-parto. Período esse em que os órgãos reprodutivos voltam totalmente ao seu estado normal, como o útero, por exemplo, que durante a gestação ele cresce 50 vezes o seu tamanho e precisa então desse tempo para se recuperar. E na região onde a placenta se encontrava, por exemplo, ficam pequenas feridas que se cicatrizam durante o puerpério. Então, se esse período não for respeitado, as feridas não cicatrizam e a mulher então corre o risco de ter uma infecção, bem como de sofrer naturalmente afetações fluídico-espirituais. Eu acrescento isso com segurança. Né? Assim, sob a ótica da questão pelo Espiritismo, nós recorremos a Edgar Amon, que explica como uma cisão no corpo, por parto normal ou cesárea, e também por cirurgias ou acidentes, pode alcançar o perispírito e o porquê isso ocorre, lembrando ele que o perispírito preenche a diferença vibratória existente entre o espírito e o mundo físico, ou entre o espírito e o corpo físico. Então, sem ele, o espírito não poderia moldar para si um corpo material. Né? E no processo encarnatório, ou reencarnatório, o perispírito, então, exerce funções fundamentais, não só na relação espírito-matéria, como da maneira inversa, ou seja, matéria-espírito. Né? E, de fato, ele termina por ser não só o alojamento do espírito encarnado, mas também a matriz formadora do próprio corpo físico, como o vemos e como o entendemos. Se vocês quiserem ver alguma coisinha sobre o perispírito, nós temos um pequeno vídeo, 147, hashtag 147 perispírito. Vão lá, vão ter uma pequena noção sobre o assunto. Quem não conhece, é claro. Não é? Então, aprofundando o assunto, com a concepção do corpo, as células, então, as células orgânicas, né, elas são atraídas pelo perispírito. O perispírito, as células, então, são atraídas pelo perispírito para a formação do corpo, conforme ensina também Edgar Amon, explicando que as células orgânicas se aglutinam por estímulo recebido do próprio reencarnante ou do próprio espírito, de acordo com a delicadeza, ou às vezes ele é auxiliado naturalmente pela espiritualidade, de acordo com a delicadeza da atividade específica de cada grupo celular, ligado aos chakras, que correspondem a cada região do corpo. Também nós estudamos os chakras e falamos alguma coisa sobre ele no vídeo hashtag 45, os chakras. Assim, vai ser fácil para a gente deduzir que nos processos de rupturas parciais, como cirúrgicos, por exemplo, em que a criatura sofre uma cisão de pequeno ou grande porte, podem ocorrer, né? Pode ocorrer sem que isto provoque o desencarne do espírito.
A necessidade desse tempo, então, para seu refazimento existe, pois o fluido vital é renovável pela respiração, conforme eu prometi ainda há pouco que ia falar, pela ingestão de água ou hidratação, pela respiração, já falei, pela alimentação, pelo sono e pelo descanso, né? Pelo descanso. E se assim não fosse, poderia ocorrer então o desencarne do espírito. Sobre desencarne, nós temos o vídeo hashtag 177 ou passamento. Lá nós tratamos de diversos tipos de desencarne. Então, tanto nos partos normal ou por cesárea, ou cesariana, por cesariana, como nos procedimentos cirúrgicos, o fluido vital, também chamado de princípio vital, aqui Kardec ensina ser comum a todos os seres vivos, das plantas ao homem, e que é uma forma modificada do fluido cósmico universal, esse fluido vital é o elemento básico da vida física, que se caracteriza pelo fenômeno do nascimento, crescimento, reprodução e morte, não se aplicando isso naturalmente ao espírito, conforme também ensina Gabriel Delany, no seu livro chamado A Evolução Anímica, porque diz ele lá, a alma não é vivente, vivente é o corpo, que morre, né? Que após um determinado tempo de utilidade deixa de existir. Só o corpo, então, é sujeito a essa reposição fluídica. A alma não. A alma tem existência integral. É o espírito imortal, tem existência integral, não sofre o fenômeno do desencarne ou da morte em si, na acepção da palavra, no conteúdo que nós estamos aqui abordando. Assim, o desencarne ou morte ocorre quando o organismo, então, perde a capacidade de produzir e de reter uma quantidade mínima de fluido vital. Isso na morte natural, e inclusive também nos casos de doenças de longa duração, em que ele vai, então, se escoando, até que não reste mais nada e haja, então, desligamento do espírito em relação ao corpo. Ou quando uma lesão mais séria no corpo físico provoca, então, uma taxa de escoamento desse fluido em quantidade superior à sua capacidade de produção. Isso quando da morte acidental, por qualquer que seja o meio, e que escapa pela chamada, esse fluido escapa pela chamada teletérica, né? Observando que não estamos aqui falando da perda do sangue, sim do fluido vital, pois ele, ou este, é o que estimula o corpo para a produção do sangue perdido. Daí, não havendo o fluido vital, não haverá estímulo, né? E aí a necessidade então da alimentação, do repouso e até da transfusão de sangue para a manutenção da vida física. Aliás, falando em teletérica, meu irmão uma vez fez uma palestra na casa espírita que nós frequentamos e da qual somos trabalhadores, especificamente sobre a teletérica. Me lembro disso até hoje. Faz muitos anos isso. A teletérica é uma espécie de filtro vibratório. Alguns a chamam de selo. Ela é situada no centro ou núcleo dos chakras etéricos, filtrando então a passagem energética entre o corpo etérico ou vital e o corpo astral ou emocional. O corpo etérico ou vital, só para recordar, ele é provido das forças responsáveis por todo o princípio da vida e que favorece a vida vegetativa, como crescimento, regeneração e reprodução. E o corpo astral ou emocional é então propriamente o modelo organizador biológico, que estrutura então o corpo físico e que se presta normalmente a regular as comunicações mediúnicas. Isso conforme o ensinam os espíritos Ramatiz, André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, de quem fizemos uma pequena biografia recentemente, né? Isso está na literatura espírita. Entretanto, releva que ressaltemos que a teletérica pode se degradar por duas vias. Uma abrupta, decorrente de um trauma físico ou psíquico de grande intensidade, que produz uma brusca ruptura maior ou menor da tela, e outra lenta, decorrente da progressiva corrosão da tela causada pela ingestão continuada de drogas, por exemplo, quaisquer que sejam as drogas, tabaco, álcool, drogas químicas leves, pesadas e assim por diante. Aliás, o ataque provocado pelos agentes químicos, conversava sobre isso com um amigo recentemente,
é, químicos etéricos associados a tais drogas, elas vão originando então uma multiplicidade de micro-rupturas que devastam o padrão de funcionamento do filtro etérico e, por consequência, escapa ao fluido vital e a pessoa acaba naturalmente desencarnando. Tem um site chamado espaçoazul.net, acho que é esse mesmo o nome, eu espero não estar enganado, em que eu também recorri a ele, lendo algumas outras tantas coisas, e é muito bom, espaçoazul.net. Acrescentamos também nesse nosso trabalho que os acidentes traumáticos, físicos ou psíquicos, olha só, físicos ou psíquicos, rompendo de pronto a tela etérica, permite então até mesmo o vampirismo das energias da criatura, especialmente se a conduta moral dessa criatura, expressa por pensamentos, palavras ou atitudes, for desequilibrada, a ponto de conectá-las às forças dos mundos e seres inferiores. Eu quando falo aqui do rompimento abrupto físico ou emocional, eu me lembro de um fato que ocorrido na minha família, em que houve um acidente automobilístico numa dessas estradas aqui do centro-oeste brasileiro, paulista, em que uma prima minha e a sua filhinha faleceram no acidente automobilístico. Estava a minha tia, o meu tio, a filha, a filhinha, não sei se tinha mais alguém no carro, mas se tinha, sobreviveu, porque nós não temos notícia de ter desencarnado. Então as minhas primas faleceram no acidente. E a minha tia não havia sofrido nada, mas quando ela se deparou, tomou consciência do que tinha acontecido e que olhou e viu a filha irremediavelmente morta pelo acidente violento, a filha e a netinha, ela ficou desesperada, teve um infarto e morreu. Né? Ela não teve nada fisicamente. Psiquicamente, aquele acidente fez com que ela, então, tivesse uma perda insuperável de fluido vital e desencarnou também junto, então, a filha e a netinha. Então, nós precisamos observar bem que quando falamos do eventual rompimento da tela etérica, isso pode ocorrer então por acidentes traumáticos, físicos ou psíquicos. A cirurgia, se bem que realizada para fins terapêuticos, de maneira geral, ela é um ato agressivo, que rompe não apenas as células físicas, mas também a tela etérica, uma vez que a ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual é feita pelo duplo etérico, onde se encontram então os chakras. E por conseguinte, a tela etérica, a tela etérica assim situada no centro ali dos chakras, né? Acaba então se rompendo. Né? Então a quarentena é também indicada para a recuperação da pessoa cirurgiada. Não sei se existe essa palavra, cirurgiada, né? Que passa por uma cirurgia. E por iguais motivos, isso não nos parece nada místico, uma vez que, pela intuição e tradição do povo, confirmada pela medicina, é necessário um tempo ao refazimento físico e psíquico da criatura. E acrescentamos um refazimento espiritual também, né? Emocional e espiritual. Então, relativamente à quarentena, orientam os espíritos quanto à frequência da mulher no pós-parto. Isso aqui é importante. Na nossa casa isso sempre foi bastante discutido, sabe? Então, relativamente à quarentena, os espíritos orientam quanto à frequência no pós-parto, ou da pessoa pós-cirurgiada, ou que sofreu uma cirurgia, quanto a ir ou não aos trabalhos práticos espíritas, que melhor será se a pessoa gozar de um tempo de afastamento e de recuperação desses trabalhos, não participando desses trabalhos práticos, especialmente dos trabalhos de desobsessão, onde o contato com os espíritos necessitados de toda a sorte é mais intenso. Né? E vale repetir que no parto e na cirurgia há um trauma físico e há também um trauma perispiritual. Repetindo, né? Já disse isso algumas vezes, estou repetindo. Então, a ação não apenas dos espíritos obsessores, mas da movimentação de energia, como por exemplo na corrente de passe de desobsessão, pode então provocar uma ação infecciosa sobre a pessoa. Vejam bem, não estamos falando
dá frequência aos chamados trabalhos de cura e passes espirituais, e sim aos trabalhos e passes de desobsessão. Se consultarmos os evangelhos, veremos, por exemplo, sobre a quarentena de Maria, mãe de Jesus, que somente após cumprir sua quarentena pós-parto, ela e sua família, então, se dispuseram a ir ao templo. Então, falando desse assunto, eu me lembrei de dos ensinamentos que nós temos na nossa casa espírita. Isso é do tempo ainda que meu pai estava encarnado e a orientação veio pelos espíritos. Então, nós aprendemos da espiritualidade, eu não sei se isso tem em alguma obra, eu nunca vi, né? Aconselho o uso do banho de erva de São João, o banho de assento. Essa erva, ela tem a capacidade de puxar os miasmas do fluido fetal que sobram do parto. Na cesárea, sobra mais. Na cesárea sobra mais ainda desse fluido, agora já miasmático, porque existe aquele quantum de energia reservada para o parto normal, que não é utilizado na cesariana, ainda que tenha sido dispensado na cesariana também muita energia no procedimento cirúrgico. Esse banho também pode ser dado no bebê, porque ele ficou impregnado do fluido vital materno durante o parto, no parto normal ou por cesárea, tanto faz. E para a mamãe também é aconselhável o uso do chá de erva de São João sob infusão. Isso tem um efeito antidepressivo. Aceitar ou não essas recomendações da quarentena ou dos demais cuidados, inclusive dos banhos mencionados, é questão de análise pessoal, né? Estribada naturalmente na cultura espírita que a pessoa possua, pois, como recomendou Allan Kardec, não se deve aceitar uma coisa sem conhecimento da questão e análise. As recomendações que nós expusemos aqui hoje estão relacionadas com o corpo do espírito encarnado. O tema está relacionado à teletérica, estudada por muitas iniciações espiritualistas. Eu fiz esse pequeno vídeo, pesquisei em poucas obras, na verdade, até agora, 18 obras, e alguns sites também, para escrever um ensaio que eu estou fazendo, ainda não terminei, mas resolvi passar isso para um pequeno vídeo também, para gerar uma espécie de interesse para as pessoas, de ver, por exemplo, que não é conveniente que uma pessoa que sofreu uma cirurgia ou uma mulher que deu à luz, seja por parto normal ou por cesariana, frequente a casa espírita, especialmente os trabalhos de desobsessão, para que não se veja vampirizada, se eu posso usar essa expressão, por espíritos muitas vezes de vibração muito baixa, né? Então, é uma coisa importante para a gente analisar. Curta aí o nosso vídeo, comente, compartilhe e, como sempre, vamos adiante, sempre adiante.